E aí, meu aluno, tudo bom com você? Estou aqui gravando mais uma aula de história para te ajudar a entender, para te ajudar a compreender a história do nosso país. Essa aula de hoje é sobre a República Velha, ou melhor, sobre a Primeira República. A Primeira República representa aquele período ali, logo depois da proclamação da República, que foi em 1889 e vai até 1930. A gente também chama esse período de República Velha. São dois nomes para a mesma coisa: Primeira República ou República Velha. Essa República Velha é dividida em dois períodos. O período que a gente chama de República da Espada e logo depois a República Oligárquica. E a aula de hoje é sobre isso. Primeiro a gente fala sobre a República da Espada e depois sobre a República Oligárquica. Então vamos lá. É o seguinte: esse período aí da República da Espada tem esse nome porque nós fomos governados nesse período por dois militares. E eles tinham lá no uniforme militar uma espadinha assim na cintura. Então convém se chamar de República da Espada. Quem governou o Brasil nesse período, que foi um período curtinho, de 1889, da proclamação da República, até 1894, período das primeiras eleições, foi a princípio o Marechal Deodoro da Fonseca e depois o vice dele, o Floriano Peixoto. Bom, o Marechal Deodoro da Fonseca é o cara responsável lá pela proclamação da República. Ele representa os militares, o grupo dos militares, que a gente já sabe que foi muito importante ali para a proclamação da República. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele, logo depois da proclamação da República, ali em 1889, ele passa a governar o país de maneira provisória. É o período que a gente chama de governo provisório, que vai só de 1889 a 1891, em que o Brasil é governado por uma junta governativa chefiada pelo Deodoro da Fonseca. E existem algumas características desse governo provisório, e a principal delas é a crise econômica em que o Brasil passa a enfrentar, através de uma política econômica de um cara que chamava Rui Barbosa. Essa política é apelidada de encilhamento. E qual foi o problema dela? Emitiu-se muito dinheiro e isso causou a inflação. Ou seja, quando se emitiu muito dinheiro para pagar dívidas do governo e tal, esse dinheiro passou a valer menos. É assim que funciona. Então foi um período de grande especulação financeira, de crise e de inflação. O governo provisório, esse em que o Deodoro governa provisoriamente o início aí da República, ele vai até a elaboração da Constituição de 1891, nossa primeira Constituição republicana, que diz que o Brasil se chama Estados Unidos do Brasil. Você sabia disso? O Brasil foi por muito tempo Estados Unidos do Brasil. O que isso significa? Que agora as antigas províncias lá do Império passam a se chamar estados, estados confederados, né, numa república. E aí, entre outras mudanças que a nossa primeira Constituição republicana trouxe, foi a questão dos três poderes e do presidencialismo. Se você lembrar bem da história, a Constituição de 1824, aquela lá do Dom Pedro I, ela tinha quatro poderes. Os três que a gente já conhece, executivo, legislativo e judiciário, e tinha um moderador, que era o poder exclusivo do imperador. Esse foi embora, ficou só executivo, legislativo e judiciário, sendo que o presidente da república é o chefe do executivo. Então a gente é presidencialista. Lembrando que existem outras formas de república, como a república parlamentarista, por exemplo. Deixa isso para lá. Institui-se o voto aberto, isso é importante, ou seja, todo mundo sabia em quem você estava votando, então isso abre brecha aí para corrupção, para coação, né? Só homens, mulheres não podiam votar, maiores de 21 anos e alfabetizados. Era uma eleição, no início aí da República, né, essa instituição do voto para homens maiores de 21 e alfabetizados, isso aí vai excluir boa parte da população brasileira. Nem todo mundo sabia ler, na verdade, uma parcela muito pequena da população sabia ler, nesse iniciozinho aí no final do século XIX e início do século XX. Apenas homens, mulheres ficavam de fora, não tinham direito a participar do voto, e vale lembrar
que a população africana ex-escravizada, recém-liberta, e que a Lei Áurea saiu lá em 1888, essa população negra, a população ex-escrava, ela não sabia ler. Então, essa regra aí de que só os alfabetizados podiam votar já excluiu de cara praticamente toda a população ex-escravizada do Brasil e também descendentes de ex-escravos. Que mais? Como é que se construiu a primeira Constituição da República lá de 1891? Se juntou uma Assembleia Constituinte formada aí por deputados e essa Assembleia Constituinte foi transformada na sequência em Congresso Nacional. Ou seja, os mesmos caras que estavam reunidos para escrever essa primeira Constituição foram transformados em poder legislativo. Esses mesmos caras que escreveram a Constituição do Brasil escolheram o presidente. Ou seja, o nosso primeiro presidente não foi escolhido pelo voto do povo, não. Foi de maneira indireta. Foram os deputados que estavam reunidos para escrever a Constituição de 1891, primeira Constituição da República, que escolheram o presidente. E adivinha quem que eles escolheram? O Marechal Deodoro da Fonseca, que já estava governando de maneira provisória. E o vice dele era o Floriano Peixoto. Lembra da República da Espada, dos dois militares? Isso mostra uma influência do exército muito forte nesse iniciozinho do período republicano. E é isso aí. Esse iniciozinho aí do governo que agora a gente chama de constitucional, afinal o Deodoro foi eleito pela Assembleia Constituinte, esse período aí de alguns meses em que o Deodoro governa o Brasil, ele é marcado por dificuldades. O Deodoro da Fonseca, ele não tinha jeito para lidar com as oposições no Congresso. Ele tinha uma característica autoritária. E ele vai então fechar o Congresso lá em novembro de 1891, e isso vai causar a primeira revolta da Armada. Que é quando os marinheiros vão se revoltar lá no Rio de Janeiro, vão apontar as armas dos navios para a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, em 1891. Isso daí vai levar à renúncia do Deodoro da Fonseca em 23 de novembro de 1891. Então, o nosso primeiro presidente da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele governou primeiro de maneira provisória, é o que a gente chama de governo provisório. Depois ele foi eleito pela Assembleia Constituinte, que é o que a gente chama de governo constitucional. E logo depois ele vai renunciar por causa dos atritos com as oposições. Quando o presidente renuncia, quem é que assume no lugar? O vice, que era o Floriano Peixoto, também chamado de Marechal de Ferro, porque tinha uma característica bem fechada ali para governar, né? Porque governou com mãos de ferro. O Floriano Peixoto vai terminar o mandato, vai governar até as primeiras eleições mesmo, para o voto aberto, né? Até 1894. Nesse governo aí do Floriano Peixoto, ele vai proibir os bancos de emitir dinheiro para resolver lá o problema da inflação, vai fomentar a industrialização no Brasil, que era praticamente inexistente ali no final do século XIX, e também vai baixar o preço da carne e o preço do aluguel, uma medida popular aí para agradar o povo. Esse é o período que a gente chama de República Velha ou Primeira República, o período em que a gente foi governado lá pelo Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. A partir da primeira eleição mesmo que o povo votou, que foi em 1894, tem início um outro período aí da história do Brasil, que é a República Oligárquica. Oligárquica significa poder de poucos. Oligarquia, aliás, significa poder de poucos. Então, esse momento histórico do Brasil representa um período em que a gente foi governado por poucos. Esses poucos são os paulistas e os mineiros. Foi feito um acordão nacional em que os paulistas e os mineiros iam dividir lá o poder na presidência da República, e ao mesmo tempo eles iam também permitir que nos estados e nas cidades os governadores, os políticos tivessem uma certa liberdade, né, para fazer o que eles bem entendessem. É o que a gente chama de política dos governadores. A presidência da República não se metia com os estados e os estados não se metiam com a presidência da República e permitiram que Minas Gerais e São Paulo fossem dominando ali o quadro político nacional. Essa política oligárquica, essa república oligárquica, também é chamada de República do Café com Leite, uma alusão às elites econômicas do Brasil na época.
os cafeicultores de São Paulo, produtores de café, e de Minas Gerais, os criadores de gado, produtores de leite, de carne. E também é interessante a gente lembrar que Minas e São Paulo eram os estados mais ricos do Brasil na época. Por isso que eles vão exercer esse domínio. São Paulo, por causa do café, e Minas já vinha lá desde a época do ciclo do ouro, né, como um importante estado brasileiro, no iniciozinho aí da República. Até hoje também, né? Nessas primeiras eleições aí de 1894, foi eleito um cara que chamava Prudente de Moraes. Apenas 10% na verdade, menos de 10% da população participou mesmo ali das urnas, votando mesmo, escolhendo ali o representante. E aí, nessas primeiras eleições, né, as coisas assim, estavam se acertando ainda, né, ali para a escolha do presidente, mas menos gente votou do que o pessoal participava politicamente na época do Império, né? Uma contradição muito grande, porque república significa coisa pública. Porém, essas regras, né, em relação à votação, ser maior de idade, homem e saber ler e escrever, isso aí reduziu muito a participação popular. Essa república oligárquica, essa república do café com leite, ela vai durar até 1930, período em que São Paulo e Minas vão mandar na política nacional, na presidência da república do país. Durante esse período da república oligárquica, a gente vê acontecer um fenômeno muito interessante, principalmente no interior do Brasil, que é o coronelismo. E o coronelismo está atrelado ao voto de cabresto. O que é isso? O coronelismo é uma prática política que vai acontecer no interior a partir da figura dos coronéis. Quem é o coronel? Ele não é necessariamente uma pessoa ligada ao exército. Ele é, antes de qualquer coisa, um proprietário de terras. Nesse finalzinho do século XIX e também no início do século XX, o Brasil era um país rural. A maioria das pessoas vivia no campo. Com isso, o trabalho estava no campo, estava na terra desse coronel. Então, esse dono de terra ele exerce um poder político no interior do país. Com a república, com a eleição através do voto, o coronel passa a manipular, passa a coagir os seus funcionários, as pessoas que dependiam da terra dele para trabalhar, e mandava esse pessoal votar em quem ele quisesse. É o tal do voto de cabresto, em que o coronel obrigava a pessoa a votar em quem ele queria. Outra expressão comum também desse período é o curral eleitoral. E como é que o coronel fazia isso? O voto era aberto, né? Todo mundo sabia em quem você votava. Então ficava fácil para o coronel manipular as eleições. Lembra que só gente alfabetizada podia votar? O coronel criava uma escolinha ali dentro da fazenda para ensinar o pessoal a escrever o nome, preencher ali a ficha de... Tinha uma fichazinha que tinha que preencher na hora de votar. Então, basicamente, a escola servia para ensinar o cara, a treinar o cara para votar ali, né? O funcionário do coronel, os homens, né? E, além disso, havia também a coerção violenta, né? O coronel também tinha uns capanga armado ali para dar uma pressionada. Então, os coronéis eles exerciam poder ali no interior do Brasil e conseguiam, dessa forma, influenciar nas eleições e quem era eleito, tanto a nível municipal nas cidades, quanto a nível estadual também. Os coronéis vão dominar a política do interior no Brasil nesse período que a gente chama de República Oligárquica, entre 1894 e 1930. Rapidinho também, esse período vai ser um período de muitas revoltas, de muitos movimentos de revolta, tanto no campo quanto nas cidades. Nesse início da República, era meio complicado para o governo conseguir estabelecer um controle, um governo efetivo sobre um país tão grande como o Brasil. E essa dificuldade, né, desse estabelecimento de uma nova forma de governo vai se expressar nessas revoltas populares. Eu vou falar rapidamente aqui sobre elas. Revolta de Canudos aconteceu lá na Bahia, através da figura do Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro era um líder religioso que saía pregando lá sobre Deus e tal, reformando igreja, construindo igreja, até que ele vai fundar uma própria comunidade. E o problema é que o Antônio Conselheiro era monarquista, ele não acreditava na república.
Isso vai fazer com que o governo mande tropas lá para matar todo mundo, inclusive o próprio Antônio Conselheiro, e acabar com Canudos, a cidade, a comunidade criada, fundada pelo Antônio Conselheiro. Esse camarada, a Guerra de Canudos, a Revolta de Canudos, está relacionado ao movimento do messianismo, que é um movimento em que líderes religiosos lideraram aí soldados, né, na verdade o povo, né, que resistiu contra as tropas do governo. A gente pode falar do Padre Cícero, lá da Revolta do Contestado também vai ser a mesma coisa. Aliás, a Revolta do Contestado vai acontecer lá na região do Paraná, a fronteira do Paraná com Santa Catarina, tem a ver com a luta pela posse da terra, né, dos trabalhadores pobres que viviam na miséria ali, e aí com a construção de uma ferrovia eles passam a tentar viver fixos ali em alguns territórios, e o governo vai enviar tropas porque essas pessoas não tinham direito de viver ali, e vai ser uma guerra, né, liderada pelo José Maria, outro líder messiânico, semelhante lá ao Antônio Conselheiro. O cangaço também vai acontecer lá no nordeste do Brasil. É um movimento de banditismo social. O principal cangaceiro que todo mundo conhece é o Lampião. Os cangaceiros eram bandidos, gente, eram bandoleiros. Era gente que roubava, que assaltava fazendeiros, assaltavam cidades inteiras para sobreviver. Porém, por causa da insatisfação popular da população do Nordeste, que se sentia esquecida, né, pelo governo federal, esses cangaceiros são vistos por alguns como heróis, porque eles questionavam o poder estabelecido, né? Eles botavam medo no governo. E é uma relação muito complicada, porque o próprio grupo do Lampião foi contratada pelo governo em determinado período, recebeu armas do governo, até o Lampião recebeu o título de capitão do exército até. Então, assim, é uma questão muito complicada, né? Mais profunda em relação ao cangaço e a história do Brasil. Revolta da vacina, uma revolta urbana. A revolta da vacina está relacionada com a violência do Estado contra a população do Rio de Janeiro. De que forma? O prefeito que chamava Pereira Passos, lá do Rio de Janeiro, saiu destruindo as moradias populares, os cortiços, porque ele queria fazer uma reforma urbana lá no Rio de Janeiro. Com isso, além dessa questão da reforma urbana, ele vai trazer também o Oswaldo Cruz, um sanitarista que vai criar a vacina para varíola, e que também vai acabar lá no Rio de Janeiro com a febre amarela e com a peste negra. O Rio de Janeiro tinha epidemia de peste negra no início do século XX. Porém, a vacinação vai ser obrigatória, a vacinação contra a varíola vai ser obrigatória. Havia uma polícia médica, né, um pessoal que obrigava as pessoas a se vacinarem, porque o pessoal não entendia bem esse negócio, né? Não era igual hoje que existe campanha de vacinação e tal. E aí a população vai se revoltar, não só contra o lance de não querer tomar vacina, mas também contra a intransigência do governo do Rio de Janeiro de forma geral. Daí também o início Já existiam as favelas, né? Já nesse finalzinho do século XIX, início do século XX, é daí o início das favelas do Rio de Janeiro e tal. Desse iniciozinho aí relacionado à destruição dos cortiços. Revolta da Chibata, que foi uma revolta de marinheiros negros do Rio de Janeiro contra os castigos físicos sofridos só por marinheiros negros. O João Cândido vai ser o principal líder da revolta da Chibata e vai conseguir aí o fim dos castigos físicos na Marinha Brasileira. A Greve Geral de 1917 vai ser um movimento de trabalhadores, principalmente de São Paulo, trabalhadores da indústria nascente ali paulista, vai lutar ali por direitos, por direito à folga, jornada de trabalho, e vários direitos que hoje existem e que na época não existiam. As mulheres vão ter uma participação muito importante na Greve Geral de 1917. Afinal, elas ganhavam muito menos que os homens, e trabalhavam o mesmo tanto. Então, elas vão participar efetivamente desses movimentos grevistas. E o tenentismo. O tenentismo também é um movimento de revolta urbana do iniciozinho do período da República. Tem esse nome porque era formado por tenentes, por oficiais de baixa e média patente do Exército Brasileiro. Foi um movimento dentro do próprio Exército, que, como a gente já viu, tem influência aí na política nesse período. E o que o tenentismo queria era acabar com a política do café com leite.
Eles queriam moralizar a política brasileira, acabar com esse negócio de Minas e São Paulo ficarem decidindo os rumos da nação. O tenentismo vai ter três movimentos importantes, que é a revolta do Forte de Copacabana, em 22, a revolta lá de São Paulo, em 1924, e a Coluna Prestes, que vai partir ali dessas revoltas, não só de São Paulo, né? E vai ser uma marcha pelo país inteiro. E é isso. Eu quis explicar resumido essa parte das revoltas. Espero ter ajudado você a entender esse assunto sobre a República Velha. E qualquer coisa eu estou aí à disposição. Até mais.